nossa vida. E nós habitaremos na casa do Senhor por longos dias e para sempre. Porque a bondade do Senhor e a misericórdia deles nos cercam e nos fazem prosperar. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer. Que tempo maravilhoso, Deus. Eu quero abençoar essa turma de levitas, de servos aqui no altar. E pedir que o Senhor os recompense, Deus, em nome de Jesus. E que nós todos possamos ter aqui, Senhor, um lugar de adoração genuína e verdadeira, onde as nossas atitudes, como o teu servo orou no início, fazem toda a diferença. Não de ouvir falar, não de palavras, mas que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe o culto que prestamos ao Senhor. E vem, Espírito Santo, falar conosco através da tua palavra. Fala que nós, os teus servos, os teus filhos, as tuas ovelhas, ouvimos. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos. Que coisa boa estarmos na casa de papai, né, irmãos? O Senhor nos permitiu fazer uma viagenzinha rápida. Sexta-feira nós fomos lá em Itabuna e trazemos aqui um abraço do Samuel, da Tati e dos meninos. Sintam-se abraçados. Estivemos ali em Itabuna e saímos de Itabuna hoje e chegamos aqui, acho que por volta de 1h da tarde, mas foi um tempo muito gostoso. Deus e a bondade de Deus nos seguem a cada curva dessa estrada, mesmo quando a gente está de moto, viu, irmãos? Agora eu gostaria de conhecer aqui quem nos visita, está aqui pela primeira vez na igreja. Nós temos um mimozinho, é um bombom chamado bis, porque a gente quer que você volte. Então é um bombom profético. Alguém aqui está nos visitando pela primeira vez? Ali no fundo, olha, aqui no meio, esse casal bonito aqui. Aqui, ó, ganhou o bis aqui, ó. E agora, e desse lado aqui, alguém nos visita? Olha, uma moça linda ali atrás, ó. Gente, vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus. Vocês comam esse chocolatinho aí com gosto de quero mais, é bis, tá bom? Deus abençoe vocês. Meus amados, eu quero convidar aos irmãos a abrir a sua Bíblia no Salmo 23. Eita! Irmãos, eu tenho aí 26 anos servindo ao Senhor e eu nunca preguei o Salmo 23. É certo que eu já vivi grandes coisas e Deus já me deu o Salmo 23 em momentos muito, muito difíceis da minha vida, da minha história. Mas eu nunca tinha pregado e o Senhor me incomodou há uns dias atrás a pregar sobre o Salmo 23. Tá bom, pode colocar um para você. Aquele lá tá ótimo. Tá bom. Irmãos, então abriram a Bíblia aí no Salmo 23? Acho que vocês conhecem esse salmo de cor, né, gente? Será? Será que se eu pedir para não colocarem ali e você não acessar o celular, você recita o Salmo 23 todinho? Eu acho que tem gente que pode recitar o Salmo 23. Levanta a mão quem acha que dá conta. Eu não vou pedir para você recitar não se preocupe. Mas levanta a mão aí quem acha que dá conta. Eu acho que eu dou conta de recitar o Salmo 23. Eu acho que está aqui, ó, na cachola. Sabe por quê, irmãos? Porque o Salmo 23 é um clássico bíblico. Gente, até quem nunca leu a Bíblia conhece o Salmo 23. Até quem não é crente e não se move pelo que está escrito na palavra de Deus, vez ou outra, solta lá, o Senhor é o meu e nada. O caminhoneiro mais prostituto da estrada vai estar na lameira do caminhão dele. O mais prostituto dessas estradas vai estar lá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, irmãos, eu creio
que esse pedacinho das Escrituras, esse pedacinho da Palavra de Deus, ele é de tão grande importância, que ele aquece o nosso coração. Eu me lembro muito bem, quando com câncer e fazendo tratamento de quimioterapia, eu recitava e dizia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E as minhas experiências com esse salmo, as minhas experiências com a presença de Deus nesse lugar de escuridão, nesse vale, nesse lugar de morte, nesse lugar de socorro de Deus, me fazem chegar nesse altar nessa noite para te dizer que não há nenhum lugar onde que você esteja, ou circunstância que você esteja vivendo, que faça com que Deus se aparte de ti. Não tem câncer, não tem morte, não tem luto, não tem dificuldade financeira, não tem problema no casamento, não tem problema emocional, não tem depressão, não tem pânico, não tem pavor, não tem nada, absolutamente nada que possa separar você do Senhor e do amor que Deus tem por nós. E eu quero te dizer mais: quando somos fracos, aí nós somos fortes, porque são nos nossos momentos de fraqueza que nós reconhecemos que nada somos e sabemos nesse instante quem Ele é. E quem Ele é nos faz andar em pastos verdejantes. E quem Ele é nos faz descansar em águas tranquilas. É porque Ele é fiel, é porque Ele é Deus, é porque Ele é Pai, é porque Ele é pastor, que eu e você podemos ir às águas e aos pastos e deitar-nos e nos aquietarmos. E Ele ainda diz assim: olha, refrigera-nos, refrigera minha alma. E essas últimas semanas foi o meu clamor diante de Deus: Deus, refrigera minha alma. Eu não estou mais no vale da sombra da morte, mas a minha alma está precisando de refrigério, porque nem sempre a gente vai estar em circunstâncias de saúde, de debilidade, para vivermos as verdades desse salmo. Às vezes são questões emocionais, e era assim que eu estava. Senhor, refrigera minha alma. Então eu voltei a meditar no Salmo 23. Então quando o pastor falou: você vai pregar, eu falei: eu já sei, porque é isso que Deus tem me dado, é dessa fonte que eu tenho me alimentado, e o Senhor tem falado muito, muito comigo. Mas fica aqui então um desafio: você é ovelha? Porque conhecer o Salmo 23, conhecemos. Talvez recitá-lo até por inteiro, porque são só 6 versículos, é um salmo bem curtinho, vai do 1 ao 6. Então, talvez recitá-lo de cor, sabemos. Mas 2 coisas: o Senhor é o meu. Quando nós lemos no Salmo 23 que o Senhor é o meu pastor, nós trazemos um relacionamento de Deus conosco, pessoal. Então quando Davi, o pastorzinho Davi, fala do pastor e da ovelha, fala do que lhe é próprio, porque ele cuidou de ovelhas por muitos anos. Há aqui uma discussão teológica se Davi compôs esse salmo, porque é dada a Davi a autoria do salmo, se ele compôs o salmo quando era somente pastor ou se ele já era rei. Sendo de uma forma ou de outra, não é possível eu trazer essa informação para você com precisão nessa noite, mas sendo uma coisa ou outra, era o rei pastor. Era o rei que não esqueceu de onde saiu, não esqueceu suas origens. Então ele faz uma correlação do Pai, de Deus, de Yahvé, com o pastor das ovelhas. Mas ele só será o seu pastor
Você só poderá dizer: o Senhor é o meu pastor, se você for ovelha. Porque se você não for ovelha, você não vai viver o Salmo 23. Você pode conhecê-lo, recitá-lo, porque é um poema belíssimo, mas você não vai conhecer o pastor do Salmo 23. O Salmo 23 até vai conhecer, mas eu quero te convidar nessa noite a conhecer o pastor desse salmo. Eu quero te convidar nessa noite a ser a ovelha desse salmo. Eu quero te chamar para refletir muitas vezes naquilo que nós mecanicamente falamos, como a oração do Pai Nosso, por exemplo, que nos é muito comum recitar de cor. O Salmo 23 está bem pertinho do pão nosso, o Pai Nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia, não é? Mas nós precisamos entender o que nós estamos dizendo para Deus. E mais, nós precisamos entender o que Deus está falando conosco e com a igreja. O Senhor é o meu pastor. Você pode dizer isso? Nessa noite há um desafio para você. E o Espírito de Deus te chama para responder a essa pergunta até o final dessa noite. Até a saída desse portão, desse lugar. Decida a sua vida. Decida a sua identidade. Saiba quem você é. Responda para Deus se tu é ovelha. Porque bem pode ser que seja bode. E a Bíblia diz que as ovelhas são chamadas e postas à direita e colocadas no aprisco, e elas ouvem: vinde, benditos de meu Pai. Mas os bodes, é até parecido, né, gente? O bodezinho da ovelha, mesmo porte, mas são bem diferentes. E aí os bodes podem ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E as características de uma ovelha são muito legais, porque a ovelha, ela é dócil. A ovelha, ela não tem defesa. Você já reparou? Ela não tem garras, ela não tem dentes afiados. A ovelha espera no seu pastor. A ovelha não tem defesa, mas o seu pastor a defende. E tomando Davi como exemplo, o pastor mata leões e ursos para defender suas ovelhas. E o bom pastor, que é Cristo, morreu no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então vamos lá, o Salmo 23, verso 1. Vamos ler esse salmo por inteiro. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma, e Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Verso 5: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade me seguirá, me seguirá. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meu Deus, será que eu preciso falar alguma coisa? Será que a palavra do Senhor por si só não é completa, perfeita? Vem como uma flecha que alcança o mais íntimo do nosso ser. Será que meditar nesse salmo, irmãos, a meditação na palavra, ela é tão poderosa, ela é tão boa,
Não deixa para fazer isso só no domingo, através do altar. Você está perdendo tempo, porque é maravilhoso ir na presença de Deus, ir para os pastos verdejantes e se alimentar daquilo que está disponível para mim e para você. Então nós temos aqui Davi, o rei pastor, mas nós temos aqui o pastor ovelha. O rei pastor e o pastor ovelha. E Davi sabia muito bem o que era ser um pastor de ovelhas, mas ele sabia mais ainda saber o que era ser ovelha. E ele conhecia as características das ovelhas, porque ele sabia, ele conduzia essas ovelhas diariamente. A rotina de um pastor no Oriente Médio é a rotina de levar as ovelhas à água, porque é um lugar seco, árido, desértico. Então você, logo de manhã cedo, antes do sol ficar muito forte, o pastor já tira as ovelhas do aprisco, do curral, e já leva para algum lugar, que normalmente é um oásis, e ele vai cedinho, e às vezes anda horas, e você vê, às vezes, algumas fotografias, aquele pastorzinho com um cajadozinho na mão, um pedacinho de pau, de madeirinha ali, conduzindo o rebanho, e ele chega e passa o dia ali, e ali a ovelha se alimenta, e ali a ovelha bebe água, e antes do final da tarde, pouco antes do finalzinho da tarde, ele começa a trazer as ovelhas de volta para o aprisco, para que elas possam descansar ali, longe dos predadores. Todos os dias, o pastor conduz as ovelhas a um lugar de alimento, e é bem cedo, e depois ele conduz. É interessante que eu era criança, e aí, eu não sei, minha mãe provavelmente me ensinou, tinha uma oraçãozinha que é assim: com Deus me deito, com Deus me levanto, na graça de Deus e do divino Espírito Santo. Então eu orava isso o tempo todo, menina, criança, era a oração do Pai Nosso, e essa pequena oração, que eu não entendia direito, mas hoje eu e você, temos a condição de entender que como ovelhas, todos os dias, ao amanhecer desse sol lindo e maravilhoso, que tem um para cada um, porque está muito quente esse verão, tem um sol para cada um, mas glória a Deus por isso, porque nossa cidade precisa, e nós também, depois de tanta chuva. Mas junto com o sol, a Bíblia diz que ao nascer do sol, as misericórdias do Senhor se renovam, e o bom pastor está pronto para nos conduzir todos os dias para alimento, para sustento, para águas, para descanso, diariamente. E ao voltarmos para casa ao final de um dia de trabalho, normalmente às 18 horas, finalzinho de tarde, a gente volta para o aprisco de novo, e lá está Ele nos conduzindo para casa, e chegamos dentro das nossas casas, e a bondade e a misericórdia dEle ainda estão nos seguindo, porque certamente que essa bondade e essa misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, simplesmente porque somos filhos, ovelhas, e Ele é pastor. Mas vamos lá, João, põe aí meu filho, por favor, João 10, 11. Vamos ver outro rei pastor. João 10, 11, Jesus diz: eu sou bom, e o bom pastor dá a sua vida pelas. Outro rei pastor. Davi, biblicamente falando, faz o que a teologia chama de tipologia de Cristo. Davi tipifica Cristo, o pastor que se torna rei, o pastor que defende as ovelhas, o pastor que dá a vida pelas ovelhas, o pastor que luta contra o leão, o pastor que luta contra o urso, o pastor que conduz a pastos verdejantes. E Cristo é o bom pastor, mas Ele também é o rei. E presta atenção que assim como o pastor era também ovelha,
põe aí, por favor, meu filho, Isaías 53, 7. Eu quero te mostrar que Cristo também é o pastor ovelha. Ele é o rei pastor, mas ele é o pastor ovelha. E eu estou te dando esses dois referenciais, como se não bastasse Cristo, ainda Davi, ou que não, como se não bastasse o rei Davi, eu te dando a referência do próprio Cristo. Está aí, 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Irmãos, quem é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo? É Ele. Tem como você não ser ovelha? Tem como você ser um cristão, seguir a Cristo e não ter a identidade, as características de uma ovelha? Tem como você viver no aprisco, desejar o pastor, desejar que ele supra as suas necessidades a ponto de não sentir falta de nenhuma delas? Porque uma tradução muito boa, e algumas bíblias de vocês já têm, é: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Porque, irmãos, sempre pode faltar alguma coisa. É ou não é? Mas a lei do contente, que Paulo descreve: eu sei estar contente em toda e qualquer situação, tanto ser exaltado como humilhado, tanto na escassez como na fartura, tanto vivendo livremente ou encarcerado, tudo posso naquele que me fortalece. E ele diz: eu sei estar contente. E o salmista, ele é contente, porque o Senhor está comigo, Ele é o meu pastor e eu não sinto falta de nada, porque basta a presença dEle que me conduz, que me leva. E é tão interessante, irmãos, que o pastor, ele nos faz repousar, ele nos leva, ele nos refrigera, ele nos guia. Isso é maravilhoso. Gente, ele é tão ovelha, Jesus é tão cordeiro, ele é tão ovelha, que ele nasceu no curralzinho, lá naquele lugar onde os pastores recolhiam as ovelhas de volta, os animais de volta, porque o deserto é muito frio à noite e elas precisam ficar abrigadas. E Jesus vai nascer lá na manjedoura, junto com os animais. Porque uma das características do nosso Deus, Ele é cordeiro. Ele é cordeiro, Ele é cordeiro, Ele é manso. E nós somos convidados a aprender com Ele, que é manso e humilde. E esse Cordeiro Santo, Ele foi mudo. Ele não reclamou. Porque, irmãos, Ele não tinha dentes afiados e nem garras. E será que nós temos? Muitas vezes nós mostramos as nossas garras quando alguém nos fere, nos machuca. Ah, não pisa no meu calo não. Eu dou um boi para não entrar numa briga. Mas se eu entrar, a boiada toda não me tira de lá. Ah, não. Subi nas tamancas, desci da cruz, esqueci que eu era crente, chutei o pau da barraca. Que mais? Quantas vezes nossos dentes, aliás, vamos trocar dentes por língua, que a Bíblia chama de víbora peçonhenta, capaz de matar, destruir. Quantas vezes a gente entra na autodefesa? Quantas vezes a gente impede que o bom pastor nos defenda? E nós mesmos, ferozes, rangemos os dentes, afiamos as garras. Ah, quando ele chegar, ele me paga. Ah, mas quando ele chegar, eu vou falar isso e isso, isso. A gente está afiando a ferramenta.
veneno escorrendo assim, ó, doida para arrebentar. Ah, mas eu vou falar isso. E se ele me responder, eu vou responder também isso. E se for dessa forma, eu vou fazer assim. E afiando as garras. Quando o incauto chega, abre a porta da casa. A gente vai em cima, com garras, dentes, unhas. Fala comigo, Deus. É isso mesmo, meu pastor. Fala. Ele nasceu na manjedoura. Irmãos, quando ele chega aqui, ó, no verso 4, no verso 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Irmãos, eu não sei vocês, mas tem momentos que a nossa alma está tão angustiada. Tem momentos em que a nossa vida, ela é assaltada por sentimentos, medos, insegurança, receio, raiva, falta de perdão, rancor, ódio, às vezes uma síndrome, um pânico, uma tristeza tão profunda, uma depressão. E quando Davi fala disso, ele se coloca como ovelha. Davi, nesse salmo, ele não era o pastor, ele era a ovelha. E embora ele fosse pastor por função, ele sabia exatamente o sentimento que o pastor tinha pelas ovelhas, o cuidado que o pastor mantinha com o rebanho. E ele se posiciona assim, e ele diz: refrigera minha alma. E é nesse lugar de águas tranquilas que vem o refrigério, que eu bebo essa água que flui do trono de Deus, porque Ele é o rio de águas vivas, e Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é a fonte de alimento, Ele é a fonte de sustento, e é na presença dEle que tem refrigério. E Ezequiel diz assim: olha, é tão profundo, existem águas que dão nos artelhos, já existem águas que dão nos joelhos, águas que vêm até os lombos, mas existem águas profundas que não dão mais pé, e nós temos que mergulhar e nadar e afundar nessas águas. Irmãos, eu amo mergulhar. Uma das coisas que eu mais gosto é a quietude do mergulho. Eu fico às vezes viajando, porque eu não sei mergulhar sem tapar o nariz, tá, gente? Desculpa aí que é o expert, mas toda vez que eu vou mergulhar, tá igual aquelas brincadeiras que os meninos estão fugindo das abelhas, né? E aí tem uma brincadeira que os meninos contam uma historinha que nosso primo Paulinho, pequeno, as abelhas foram em cima e todo mundo correndo para dentro do rio, e lá vem ele, tá. Quando chega na ponta do rio, ele para, põe a mão no nariz e pum, e as abelhas tudo em cima, e ele ainda para pôr a mão no nariz para mergulhar. Eu sou assim, mas quando eu mergulho, que vem aquele silêncio, que você está envolvido completamente por água, eu penso tanto em Deus, naquilo que é estar em Deus. Eu acho que é a mesma sensação de um bebê. A Sarinha ali, ó, acho que ela está mergulhada na popólia ali. A Sara está ali dentro, olha, ouvindo de longe. Aí enquanto a mamãe anda, ela fica ali cochilando, dormindo, porque está ninando o tempo todo. Não precisa preocupar com nada, precisa ir atrás de nada, correr atrás de nada, precisa pensar no que vai comer, no que vai vestir, nada envolvido ali. Existem águas profundas para mim e para você, para que nós possamos mergulhar nesse lugar em Deus e não precisar nos preocupar com mais nada, e vivermos esse refrigério de alma. Quais são as suas angústias? Coloca diante de Deus. Coloca suas angústias emocionais diante de Deus e deixa Ele tocar, deixa Ele curar, deixa Ele refrigerar você. Como é bom, irmãos, um dia quente
você entrar num lugar e ter um ar condicionado, um ar refrigerado. Ore ao Senhor e pede a Ele: Senhor, eu não estou aguentando mais. Me refrigera, Deus. Refrigera meus pensamentos. Refrigera minhas emoções. Refrigera minha alma, Senhor. E aí no verso 4, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, uma das características da ovelha é que ela é medrosa. E eu fui procurar saber algumas coisas. É interessante que eu descobri que ela tem medo até do barulho da água. Se o pastor leva a ovelha para um lugar onde a água faz muito barulho, de cachoeira, pode acontecer da ovelha morrer de sede ao lado da água, porque ela tem medo do barulho da água. E muitas vezes o pastor tem que tirar a água e trazer até a ovelha. E por isso o Salmo diz: leva-me a águas tranquilas. Porque na água paradinha e tranquilinha, ela vai lá e bebe. Dizem também que às vezes ela tem medo do próprio reflexo dela na água, no espelho da água. Ela se assusta com ela mesma. Mas é interessante, é que a ovelha é medrosa mesmo. Vocês conhecem nossas ovelhinhas aqui? Salomé, Esté e Zebedeu. Gente, eu vou contar uma coisa que talvez vocês não saibam, mas Zebedeu tem uns desmaios. Quem já viu Zebedeu desmaiado aqui? Levanta a mão. Um já viu, dois ali. O pastor. Gente, o Zebedeu, se ele toma um susto, eu não sei se você já viu isso na internet, aqueles negocinhos. O Zebedeu, quando ele toma um susto, ele é um cordeiro, tá? Então, quando ele toma um susto, ele trava e cai de lado com as patinhas duras assim, ó. As 4. Mas é muito engraçado. Nós temos uma cachorrinha, e uma vez nós trouxemos aqui na igreja. Na hora que ele viu a Mel, meu amigo, falei: a Mel matou o Zebedeu. Eu tomei um susto, porque ele as patinhas tudo duras assim, gente. É muito engraçado. E é da raça. Ele toma um susto, ele tem uma contração muscular que rapidamente descontrai, ele consegue levantar e ir embora. Mas a ovelha, ela é muito medrosa. E é por isso que Davi está dizendo aqui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor e reconhecem. E eu fui vendo que normalmente lá os beduínos e os pastores do Oriente Médio, que era a região aqui onde Davi escreveu o Salmo e viveu e experimentou isso, eles costumam andar de 2 em 2. Às vezes é uma mulher com um adolescente, às vezes é um senhor de mais idade e um outro jovem. Sabe por quê? Porque se o pastor faltar por algum motivo, se ele adoecer, se ele morrer, as ovelhas ficam tristes e algumas ficam com depressão e não querem comer e não querem beber. Então normalmente eles associam uma outra pessoa, porque se falta um, eles conseguem ouvir e conhecer a voz do pastor. E é interessante quando ele diz assim, que ele coloca aqui, ó, pelo vale das sombras. Então quando ele saía do deserto, que ele vinha pelo deserto, saindo do oásis, do lugar de comida e bebida à vontade, para voltar para o aprisco, voltar para o curral, eles passavam e às vezes escurecia. E as ovelhas são muito medrosas, então os pastores guiam pela voz. E a voz do pastor, algumas vezes com cantigas, com cânticos. Por que será que Davi salmodiava? O que será? Você acha que se Davi passava o dia inteiro, saía de manhã cedo, levava as ovelhas para pastar? As ovelhas pastam sozinhas, amém? Encostou ali, deixou elas, ficava só vigiando. Aí contava, ó, lembra das 99? Contou lá, ui, era 100, faltou uma. Deixa aqui que eu vou atrás da uma. Sempre estavam contando ali. Então, quando eles voltavam,
voltavam às vezes um pouco mais tarde, e as sombras e os buracos, os perigos assustavam as ovelhas, e eles cantam para que elas ouçam a voz do pastor. Aí elas andam naquela fila indiana, uma do lado da outra, e vão passando ali na beira daqueles abismos, precipícios, até chegar em casa. Olha que lindo. Você tem ouvido a voz do seu pastor? Ou será que o seu coração desesperadamente corrupto e enganoso fala muito mais alto do que a voz de Deus? Quando você precisa decidir que caminho você precisa andar, você que escolhe, você que decide, ou você se permite ser conduzido? Porque essa ovelha aqui, ela diz: guia-me, guia-me, leva-me, refrigera-me. E eu e você, às vezes, somos tão fortes, a gente não quer ser guiado. Nós queremos o controle. O controle precisa estar na minha e na sua mão. Nós não abrimos mão. Ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Engraçado, né? Vara e cajado. E vocês sabem que o cajado é para dar direção, sustento, auxílio. Mas a vara é para disciplinar, corrigir, orientar. E cajado todo mundo quer, mas vara, ninguém gosta da vara. Mas o salmista diz assim: olha, a vara me consola. Que história é essa? Que história é essa? A disciplina nos deixa num lugar de controle de Deus, cuidado de Deus. Então, quando você for disciplinado, quando Deus te der, você sabia que algumas ovelhas precisam ter as patinhas, ou pelo menos uma das perninhas quebradas? Você sabia disso? Quando ela é fujona? Acontece. E eu até, estudando, ouvi um pregador falar isso. Que lá em Israel, ele estava com uma caravana em Israel. E aí o pessoal pediu para pararem o ônibus, para ver um aglomerado de pastores de ovelhas. E duas coisas chamaram a atenção. A primeira é que eram muitas ovelhas e muitos pastores. Mas depois que as ovelhas tomavam água, o pastor começava a chamar. E as ovelhas iam atrás dele. Porque as ovelhas conhecem a voz do pastor. E as ovelhas não se misturavam. E ele achou isso bárbaro. Porque ele dizia: agora deu ruim. Como é que vai saber qual é a ovelha de um, qual é a ovelha de outro? O rebanho vai misturar. Mistura nada. O pastor vai chamando ali e as ovelhinhas vão indo. E uma segunda coisa chamou a atenção, que um dos pastores, um deles, deu uma quebradinha na perninha da ovelha. E aí o pessoal: mas não, onde é que tem um lugar para defender os animais, uma defensoria, para fazer uma queixa? Não tem nada nesse país. E aí todo mundo foi em cima do guia, e o guia foi lá, naquele homem, e perguntou: por quê que o senhor fez isso com ela? E ele estava passando uma faixazinha na perninha da ovelha, e ele diz assim: olha, acredite, que dói mais em mim do que nela. E ele começou a citar: olha, a semana tal, ela se perdeu, e passou 3 semanas longe do rebanho, e eu não encontrava. E quando eu encontrei, ela já estava muito, muito magra e debilitada. A semana tal, ela estava perto de uma serpente, e se eu não chegasse na hora, ela teria sido picada pela serpente. E ela é fujona, e ela não fica com o rebanho. Então, eu quebro a perninha dela, e ela vai ter que ficar comigo. Mas presta atenção, agora ela não consegue andar, então eu pego e coloco ela no colo. Quebra a perninha, mas aí já não sou mais eu quem ando. Alguma coisa Deus faz conosco, nos coloca num lugar de completa dependência, para dizer assim: vem para cá, porque eu vou te levar no colo. Vem para cá, porque quando eu deixo você sozinha, você escolhe errado. Quando eu deixo você sozinha, você vai para o lado contrário. Quando eu deixo você sozinha, você sai da igreja.
que é o corpo, que é o aprisco. Porque a ovelha tem como característica viver em bando, viver junto. Você já viu ovelha vivendo sozinha? Vive junto, come junto, caminha junto, se alegra junto, chora junto, se ri junto. E ele diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam, porque há consolo na presença de Deus. E aí no verso 5, presta atenção no verso 5. Preparas uma mesa. Deus prepara uma. O que a gente faz na mesa? Come. O que mais tem na mesa? Comunhão. O que mais tem na mesa? Intimidade. Mas sabe quem prepara a mesa? É você que prepara a mesa? Quem prepara a mesa? Ele prepara a mesa. Ele é o anfitrião. Ele te chama, ele te convida para a mesa. E Deus em todo o tempo deseja a minha e a sua presença, como na viração do dia. Adão, ai Adão, vamos conversar. E dava aquele horário e ele chegava para estar com Adão, para conversar com Adão. E ali ele, junto com o homem, se relacionava com uma intimidade de amigos. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Vai ser público aquilo que Deus tem para fazer em você e com você. Vai ser público o cuidado de Deus com a sua vida. Vai ser visto dos homens como testemunho, a fidelidade, a bondade, a misericórdia te seguindo todos os dias da sua vida. E ele diz assim: unges a minha cabeça com óleo. Presta atenção. Você se lembra que Jesus estava sentado à mesa, e vem ela, Maria, e quebra o vaso de alabastro, e quebra sobre ele aquele vaso, e unge ele por inteiro. Era comum em festas, em banquetes, em festas muito grandes, o anfitrião passar um óleo cheiroso, assim como lavava os pés ao entrar na casa, passava um óleo cheiroso. E Davi está falando isso. Davi deixa agora a ovelha e o pastor para dizer assim: olha, Deus, o meu Pai, me chama para uma mesa, e Ele me recebe nessa festa, Ele me recebe nesse banquete, e tem tanto e tanta fartura, que é uma festa e uma alegria. E Ele me unge a cabeça com óleo, e o perfume desce, e a alegria de Deus vem sobre a minha mente, porque minha mente já é refrigerada pela presença dEle. E Ele unge a minha cabeça, e o meu cálice transborda, porque onde eu vou, e essa mesa que eu me assento, tem tanto, mas tem tanto, que vem sobre o meu copo, e meu copo vai transbordando. E todas as vezes que Deus nos dá essa medida sacudida, recalcada e transbordante, é porque não é só para nós, é para contagiar as pessoas, aqueles que estão ao nosso redor. É por isso que é na presença dos outros. É por isso que os outros verão o teu cálice transbordar. Não é porque você vai tripudiar dos inimigos, não. Não é porque você vai dizer que é doce como mel a sua vitória. Toma coisa boa, viu aí que eu venci. Isso não é sentimento de ovelha, de crente. Mas é teu testemunho diante de todos, que eu vivo com uma porção tão grande, que transborda, que passa, que não é só para mim. Eu não consigo ficar com ela só para mim. Então ela contagia quem está perto de mim. E essa mesa está ao seu dispor. Esse anfitrião, esse lindo Deus, esse lindo Pai, que prepara essa mesa, te espera. Te espera. E aí ele diz: unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia
me seguirão todos os dias da minha vida. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para subir. E aí, por último, no verso 6, eu quero falar uma coisa para você. Ele diz assim, segunda parte do verso 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você pode entender que um dia você estará na glória com Deus. Você pode entender que um dia você estará com o pastor, o supremo pastor. Mas você também pode entender que a Bíblia diz que você foi plantado na igreja. Olha aí o Salmo 92, versos 13 a 15. Salmo 92, versos 13 a 15. A Bíblia diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor. Opa, olha lá. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ovelha habita. Ovelha é plantada na igreja. E a palavra plantada remete a raízes que tiram o sustento do solo. Você precisa de raízes, você precisa ser igreja. Você não frequenta uma igreja, você não vai ao culto, você é um culto ambulante. Você não vai à igreja, você é igreja. Você é igreja. E você não é igreja, corpo, sozinho. Sozinho você é membro do corpo, só membro. Pegaram aí? O corpo é a igreja. E nós somos membros uns dos outros. Logo, nós somos membros do corpo. E o membro sozinho não é corpo. E nessa noite o Senhor te convida a ser corpo, a ser membro uns dos outros. Os que nos visitam, os que estão orando para saber se vão permanecer aqui, os que estão longe de Deus, que já frequentaram uma igreja, que já foram frutíferos em algum lugar, mas que saíram de suas cidades, moram em Porto Seguro hoje, estão longe, trabalhando muito, distantes. Hoje é noite de você voltar para o aprisco. Hoje é noite de você responder aquela pergunta: você é ovelha? Eu sou ovelha? Feche seus olhos. Deixa o Espírito de Deus te ajudar a responder a nossa primeira pergunta lá no começo nessa noite. Senhor, eu sou ovelha? Pergunte para Ele, mas espere a resposta. Espere o que Ele tem para te dizer. Lembra de onde caíste. Pergunta para Ele se você tem sido ovelha. Pergunta para Ele se você tem ouvido a voz dEle. Se Ele tem sido o pastor que te conduz. Se Deus tem conduzido você. Se Deus tem guiado você. Se Ele tem te levado a circunstâncias, lugares. Se Ele tem te feito repousar. Se Ele tem refrigerado o seu coração. Responda para Ele que você é ovelha. E talvez a sua resposta nessa noite seja: Deus, eu não tenho sido ovelha. Talvez a sua resposta seja: nunca fui ovelha.
porque eu nunca ouço a tua voz, eu nunca obedeço o teu comando. Eu não sou guiado pelo Senhor, sou guiado pelos meus desejos, pelas minhas vontades, pelas minhas próprias decisões. Sou eu que me guio. Eu não tenho essa característica. Sou eu que me defendo com garras, com unhas e dentes. Então eu não sou manso. E não tenho aprendido com o Senhor a ser manso. Deus, tem misericórdia de mim. Faça essa oração. Se coloque diante de Deus, porque Ele quer ser o seu pastor. Ele está com você todos os dias. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Está difícil? Ele está contigo. Está com sede? Ele tem água para tirar essa sede. Está com fome? Ele tem pão. Está cansado? Ele tem refrigério, tem águas, tem descanso. Do que você precisa? O que você está temendo? Quais são os seus temores? Não tema mal algum, porque Ele está com você. Você está temendo pelo seu filho? Não tema, o Senhor está com você. Você está temendo pelo seu casamento? Não tema, Ele está com você. Você está temendo pelo seu futuro? Pelo seu financeiro? Por um casamento que ainda não chegou? Não tema, Ele está com você. Você está com medo de morrer? Você está de pânico? Não tema, Ele está com você. E que a bênção do Pai possa te alcançar todos os dias. Todos os dias. Eu quero orar por vocês. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos na Tua presença. Eu quero pedir, Deus, que esse pastor que guia mansamente, que guia tranquilamente até as águas, que traz refrigério, que cuida, que alimenta, que supre, seja conhecido dos meus irmãos, que todos eles possam desfrutar desse bom pastor que deu a vida para que nós pudéssemos viver abundantemente. E eu quero abençoar essa igreja, Senhor, em nome de Jesus, e pedir que 2023 seja um ano de muito pasto verdejante, de muita água, de muita fartura de comida, de pão, de fluir do Espírito sobre esse lugar, por esse altar, por cada jovem, por cada casal, por cada criança, por cada ministério, por cada família, pela geração de honra, por homens que se levantam como sacerdotes, por mulheres com sabedoria que edificam seus lares, suas casas, por uma igreja firmada no propósito de serem ovelhas de um pasto, de um pastor maravilhoso. Em nome de Jesus, Deus, eu abençoo a sua casa e eu declaro que nós temos sim, Senhor, a identidade de ovelhas. Essa é a oração que eu faço, Pai, grata por tudo, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Se você é ovelha, aplaude mais alto, glorifica o nome do Senhor, diga eu sou